Olá, boa tarde, pessoal. Estou muito feliz que eu consegui tirar o Dr. Renato Agostinho de dentro do consultório, um tempinho na agenda dele, para trazer aqui conteúdos riquíssimos para vocês. Trouxemos ele aqui para fora, né, para que fique um papo descontraído. Primeiro ele vai se apresentar, falar tudo o que ele faz, porque ele é isso, ele é aquilo, então ele vai falar com as palavras dele. E depois nós vamos falar sobre o tema que vocês escolheram, que é o que está acontecendo com os nossos adolescentes, tá? Então, doutor Renato, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade e conta tudo que você é, doutor Renato. Obrigado, Priscila, pelo convite. Eu acho que é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco do que a gente tem visto, né, na prática hoje em dia. Eu venho de uma formação de psiquiatria geral, né, depois da medicina por 3 anos. E depois, eu sempre falo, né, eu fiz mais um ano de residência em psiquiatria da infância e adolescência na Unifesp, que daí eu acho que foi uma virada de chave assim muito grande pela quantidade de conhecimento que você tem ali com profissionais tão renomados assim do Brasil, onde você só tinha a possibilidade de ver em congresso e você tá ali vendo no dia a dia, tendo contato com aquelas pessoas de tão importância assim na psiquiatria, né, da infância e adolescência. Então eu segui esse caminho fiz a residência de psiquiatria, depois residência de psiquiatria da infância e adolescência, e aí depois você vai se formando, né, fiz psicofarmacologia avançada, fiz pós-graduação em nutrologia, você vai fazendo especializações, como em cannabis medicinal, que é uma área que eu gosto bastante. Nossa, está muito em alta, né, doutor? Então eu acho que o médico nunca para de estudar, né? Sim, sim. Então, você nem sabia que os adolescentes e as crianças iriam precisar tanto da medicina, da psiquiatria, como agora. Eu, né, sou uma mulher, 46 anos, tenho 2 filhos adolescentes, e assim como eu, como na minha casa, que enfrento desafios diários com adolescência, com certeza que o seu consultório é o que mais chega para você, os desafios. Então, gostaria que você falasse, que eu sei que milhares de problemas, mas na sua prática clínica, né? Fala um pouco sobre os adolescentes de hoje. O que tem preocupado, assim, tem mais chamado a atenção, e eu acho que daí serve não só para a gente pensar do ponto de vista já, assim, de um problema instalado, em termos de psiquiatria, é a gente falar sobre o desenvolvimento dos adolescentes atualmente, né? Como até eu estava comentando antes, né, com você sobre a questão da formação de valores, formação de identidade que o adolescente tem, e que antigamente a gente só tinha, né, os pais, a gente tinha, né, os colegas, os amigos do adolescente, e tinha os chamados que têm uma importância até maior, muitas vezes, que os pais, são os chamados mentores, que é tio, às vezes tia, professor, né? Hoje a gente tem uma influência muito forte digital, né? De pessoas desconhecidas. Desconhecidas, né? E que esse acesso a um tipo de informação que muitas vezes os pais não têm noção do que está sendo influenciado, acaba prejudicando muito essa formação, né? De valores, de identidade, de quem eu sou, o que eu quero para a vida, né? Como eu penso sobre o mundo, sobre mim mesmo, porque é justamente nessa fase da adolescência onde vai se formando essa identidade dele, né? E aí, muitas vezes, você junto nisso tudo, hoje em dia a gente vive um problema, assim, grande da estrutura e da dinâmica familiar, né? Excesso de trabalho, são adultos sobrecarregados, né? Que a gente fala assim, né? Sim. Com uma hiperresponsabilidade que talvez nunca ocorreu antes, né? De cuidar dos pais que estão mais velhos, cuidar dos filhos que estão mais novos, também cuidar de si, e aí isso muitas vezes acabam sendo adultos cansados, que é mais fácil você terceirizar para um celular, você terceirizar para um mundo digital, e você acaba não tendo, né, o contato com o filho, e esse filho muitas vezes se vê perdido nisso tudo, né? Bem E nessa época da formação do caráter, né, doutor? Eu vejo assim, eles têm ídolos que a gente nem imagina que são ali do mundo digital, né? E muitas vezes nós, como pais, não temos acesso,
porque também o mundo, o consumo está tão grande, parece que quanto mais a gente ganha, mais a gente compra, né? Então parece que nunca tem fim. A gente parece que era mais simples, né, nossa vida. Exatamente, né? Acho que às vezes o valor, né, financeiro, a vontade de ter algo mais, o nível de comparação que as pessoas hoje estabelecem até pela própria rede social também, né? Isso faz com que a gente queira ter muito e esquece um pouco do nosso próprio interior, né? E das pessoas que a gente deveria, né, ou que a gente ama muito, que são as pessoas que convivem, que estão em casa com a gente, que são a nossa família, né? E a gente acaba deixando tudo isso de lado para, né, comprar um carro tal, para ter um determinado tipo de imóvel, de bem material, tal, né? E você acaba deixando de lado aquilo que é mais precioso, né? E que essa criança, esse adolescente, em algum momento vai ser um adulto. E que dentro da vulnerabilidade que o adolescente apresenta, né? Porque até biologicamente nós temos sistema límbico e um córtex pré-frontal. No adolescente, o sistema límbico é o sistema relacionado às emoções, impulso, prazer. Então você tem isso explodindo assim e já desenvolvido. Só que você tem um córtex pré-frontal, que é o que dá o controle inibitório, o freio, que dá esse controle dessa impulsividade toda, você não tem ele amadurecido. Isso só vai ocorrer na vida adulta. Então você tem um indivíduo aí na adolescência hiperestimulado, explodindo de prazer, de emoção, querendo viver muita coisa, e você não tem o freio que nós adultos já temos, de pensar melhor, será que eu faço isso ou não faço? Então o adolescente ele está muito mais vulnerável a riscos do que nós adultos, por exemplo, né? Então quando você não tem, né, alguns limites que são necessários, né, colocados pelos adultos, quando você não tem um vínculo, né, onde existe uma troca, né, de conversa, um olho né, no olho, exatamente. muitas vezes eles não querem olhar, mas entra num carro, vai fingir que está comendo um lanche, né? Tem a hora certa de falar. Porque adolescente é o seguinte, senta aqui pra gente conversar. Ah, eles já bloqueiam, né? Então vamos pescar, né? Vamos pescar, no caso do menino. E no caminho da pescaria, fala alguma coisa, eu com o menino, vamos comprar um negócio. Então, favorecer esse momento, né, doutor? Porque chamar assim, já parece que a gente vai dar uma bronca, eles já dão uma bloqueada, né? A gente descobrir também o momento de acessar eles, ou mesmo que eles queiram ficar em silêncio, mesmo que eles não deem nada pra gente, nós como pais, nós precisamos dar. Eu falo, o tempo inteiro perdoando, desobedeceu, a gente ficou chateado, mas vem cá, passou, aquilo lá passou, vem aqui. Eu acho que isso nos pais, a gente tem que amadurecer também esse lado, porque eles estão em formação, eles não são perfeitos como que a gente sonhou, mas eles são nossos filhos. A gente precisa também, o adulto da relação somos nós, né? Para chegar e perdoar. Enfim, então eu quero que você fale quais os maiores desafios, o que nós como pais podemos ajudá-los nesse momento, porque é uma idade que eles ficam patinho feio mesmo, ou tá muito magrelo, ou o cabelo tá feio. Então, para eles se sentirem, né, mais amados, enfim. Não sei se não tem receita de bolo, obviamente, mas detectar também os problemas é um passo a mais, né, doutor? Porque muita gente não entende que alguma coisa é uma questão psiquiátrica. É muito difícil falar, eu vou no psiquiatra. Mas todo mundo, quantas pessoas chegaram aqui, às vezes, de forma tardia, poderia ter sido evitado. Então, buscar, né? Sim, sim. Tem o que a gente chama assim, sinais de alerta, né? Que no adolescente é importante, ou seja, você ter uma queda de desempenho na escola muito importante, você ter um isolamento social muito significativo, você ter percepções, né, de uma diminuição de interesse por coisas que antes esse adolescente gostava antes de fazer, e que você vê que é um adolescente já que perdeu prazer por coisas que antes ele gostava de realizar. Então você vai tendo alguns sinais de alerta que acabam você ligando um alarme para buscar algum tipo de ajuda, né? Entendi. Por exemplo, uma que não criança... necessariamente também precisa ser um psiquiatra, pode ser primeiro uma terapia, pode ser um acompanhamento psicológico, né? Então, sinais na escola, né, doutor? Assim, para traduzir de uma maneira simples. A escola sempre está atenta, né, na diminuição. Uma queda de desempenho. Gostava de futebol, não está indo mais.
Perdeu o interesse. Perdeu o interesse. Um aumento de isolamento, né? De ficar só dentro do quarto, não querer se relacionar, porque se a gente pensar, a fase da adolescência é a fase mais social que existe. Nossa, mais do que a na infância, nossa época, minha Nossa Senhora, mais né? do que a vida adulta. Inclusive, na pandemia, é o que os trabalhos dizem que foi a fase mais afetada, né? Foi os adolescentes, né? Porque foram privados de se socializar, né? Então, o tempo que uma criança passa com os pais é maior do que o tempo que passa com os amigos. Na adolescência isso se inverte, geralmente. Sim, sim. O tempo que se passa com os amigos é maior do que o tempo que se passa com os pais. E aí você tem um adolescente totalmente isolado, trancado dentro do quarto, é um sinal de alerta do que está acontecendo, porque não está se socializando. Né? Olha, é algo muito simples, né? Isso aqui é muito rico, gente. É algo muito simples que ele está falando, mas abre muitas possibilidades, né? Sim. Outro aspecto, assim, que chega bastante, porque a gente está falando de um quadro que pode evoluir, por exemplo, uma depressão, que tem sido algo bastante comum na adolescência, né? Mas é engraçado até falar isso, mas uma coisa que não tem sido incomum chegar são problemas relacionados à questão da sexualidade. O acesso à pornografia hoje tá uma coisa que está extrapolando qualquer limites. Isso não é só meninos, meninas também. E você tem um desenvolvimento da sexualidade muito precoce. O cérebro não está preparado para receber as informações que tem. Eu até brinco às vezes, né? Quando era mais novo, você ia na locadora de videocassete, tinha ali a parte ali só para maiores de 18 anos. Sim. Então você nunca podia entrar ali. Ou quando, no máximo, você... comprava uma Playboy. E não dava também para comprar. Você torcia pro cabeleireiro colocar na sua mão, mas ele nunca dava também. Então você não tinha esse acesso tão fácil como os adolescentes hoje têm, né? De acessar o que bem entendem, tudo, e ter contato muito precocemente com essas coisas. E isso causar problemas, assim, muitas vezes sérios, inclusive na vida adulta, né? Com relação a esse desenvolvimento sexual tão precoce e tão intenso, né? Sim, e fica uma abordagem totalmente diferente do que fica uma coisa, né, muito ruim, muito de baixo nível, né? Então ele já tem acesso a uma coisa, enfim. E nós, como pais, esses sinais, mas assim, algo de maneira simples, que a gente pode trazer esse adolescente, favorecer, né, acolher. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu sei que são muitos os problemas, mas nós estamos dando uma passada assim geral, né? Eu penso que tem dois aspectos assim, né, que tem que tomar cuidado. É o excesso de rigidez e o excesso de permissividade, né? Eu acho que às vezes os pais eles se sentem às vezes culpados por não estar presentes e aí libera, pode fazer tudo, né? Ou quando chegam muito estressados, irritados, nervosos do trabalho, acabam brigando, irritados, brigam, discutem, não pode nada, exatamente, né? Então você tem esses dois que tem que tomar muito cuidado, porque isso você acaba afastando, né, essa relação com o adolescente. E a supervisão constante de tudo que ele está fazendo, né? Com quem ele está convivendo, quem são esses amigos, trazer muitas vezes para dentro de casa essa convivência, né? Ter uma certa supervisão do que está vendo em internet, né? O tempo que está ficando, né, de tela. A gente tem uma recomendação aí da Academia Americana de Pediatria que na adolescência assim não deveria se passar assim de 2 horas, né? E isso não deveria ocorrer em horários de refeição e nem antes de dormir. Então, tem determinadas regras, assim, né, que seriam importantes tentar se estabelecer. Agora, de estar conversando, de tentar ter um tempo, né, com o filho, com a filha, né, isso é esperado e acaba sendo extremamente positivo. Porque né? A criança se sentir amada, respeitada, mesmo que ela errou, ela sentir que o pai e a mãe perdoam. Vem, você errou, mas estamos aqui, vamos conversar para você não errar de novo. Né? A gente também, como pais, nos conectar, e eu vejo em casa assim, eu me conecto com meu marido, vamos conversar, vamos abordar dessa forma, primeiro de tudo perdoar, esquecer e trazer de volta, né? Porque quanto mais a gente se afasta deles, o mau amigo ganha a confiança deles. Seu pai e sua mãe são péssimos, né? Não, só brigam.
Então aí os amigos, o valor dos amigos fica muito grande. E dos amigos virtuais também, dos ídolos da internet, né? Sem dúvida. Me fez lembrar até de um caso que eu atendi essa semana. Pais separados, mora com a mãe trabalha demais, muito estressada, muito nervosa, não tem tempo de diálogo, e o tempo que tem acaba sempre brigando. Já o pai, mais calmo, tranquilo, passa final de semana na casa do pai. Que é o momento que tá mais relax, ele quer ficar com o pai, né? Aí, o que o garoto fala pra mim? Eu prefiro muito mais ficar com o pai. E ele não dá problema na casa do pai, nem nas coisas que ele vai fazer com o pai. Quando a mãe sai com ele para fazer alguma coisa, ou dentro da casa da mãe, é 1001 problemas, né? Então existe uma diferença muito clara nisso, né? Então acaba que essa relação, né, da forma como ela é feita entre os pais e o filho, né, de você às vezes só estar brigando, né, e não ter tempos bons, né, de conexão com o filho, de falar sobre coisas boas, incentivar, reforçar positivamente coisas que tá indo bem, né, porque às vezes os pais só querem também muita perfeição, cobrar, né? Querem exigir, querem brigar, faz isso, faz aquilo, né. E esse outro lado ele tem muito mais impacto, né, o que os estudos mostram, um reforço positivo de coisas positivo. Às vezes uma coisa simples, né? Às vezes você até criar situações para que você possa elogiar, para que você possa recompensar, valorizar, para que essa criança, esse adolescente seja visto, né, de maneira que ele é valorizado por essa família, né? Sim, então, conclusão, um mínimo elogio faz uma grande diferença, né? Faz, sem dúvida.